Aleluia. Eu queria que você, ainda nesse espírito de adoração ao Senhor, eu queria que você olhasse para Jesus com intensidade nesse momento. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. E eu queria dizer que isso aqui é apenas uma estrutura física, mas profeticamente eu quero declarar diante da sua vida que isso aqui representa o altar do Senhor. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e se colocar diante do altar do Senhor. E a primeira coisa que eu quero declarar sobre a sua e sobre a minha vida e sobre essa igreja é a liberdade do Espírito Santo para agir sobre esse lugar e diante do altar dele. Eu quero convidar você a se colocar à disposição do Senhor, diante do altar do Senhor, diante daquilo que Ele deseja trabalhar na sua vida, diante daquilo que Ele deseja fazer na sua casa, diante daquilo que Ele deseja fazer através e em você. Abra sua boca e comece a colocar a tua vida diante do altar do Senhor. De Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar, ó Deus, e como madeira nós nos colocamos para que o Senhor venha nos queimar, venha nos queimar, Espírito Santo, para que suba a ti o cheiro da nossa adoração. Nós declaramos diante do teu altar, Senhor, que tu tens liberdade neste lugar. Nós declaramos que nós damos liberdade ao Espírito de Deus sobre este lugar. Nós declaramos que cada vida aqui são instrumentos do Senhor. Que os lábios de cada pessoa sejam instrumento do Senhor para profetizar, para declarar salvação, para declarar cura. Comece a declarar para o Senhor que Ele tem liberdade para agir na sua vida. Se você deseja que a sua vida seja transformada, se você deseja que esse ano de 2026 seja um ano abençoado, transformador na sua casa, comece a declarar diante dEle. Querido, nada vai mudar se você não colocar o seu coração diante do Senhor. Nada vai mudar se você não colocar a sua vida diante do altar do Senhor. O Senhor tem nos chamado para um concerto diante dEle. O Senhor tem nos chamado para nos quebrantar diante dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa idolatria, por nossa imoralidade. Perdão, Senhor, porque as nossas palavras não têm sido usadas para te bendizer, para te adorar, para te testemunhar. Senhor, eu quero te pedir perdão porque temos estancado daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, nós queremos te pedir perdão pela nossa falta de comprometimento com o Senhor e com a tua verdade, com a tua justiça. E nós queremos declarar que o Senhor
liberdade para nos transformar. A começar em cada um de nós. Nós declaramos a tua liberdade sobre as nossas vidas. A liberdade do teu Espírito sobre nós. Nós nos colocamos, Jesus, diante da tua disposição. Se nós somos aqueles a quem o Senhor tem chamado a estar como uma pá na mão e com a espada na outra, nós nos colocamos à tua disposição. Transforma, Senhor, o nosso interior. Transforma o nosso interior com rios de águas vivas. Vem limpar, Jesus. Vem limpar, Jesus. Limpa, Jesus, o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa intenção, a nossa motivação. Realinha os teus propósitos sobre nós. Senhor, nós declaramos sobre o mês de outubro. Tá em remo, tá? Nós declaramos que esse mês será transformador. Nós declaramos as tuas bênçãos sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre o nosso emprego, sobre os estudos. Nós declaramos, Pai, a tua justiça. Nós declaramos a tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Queria aproveitar e convidar aqui na frente mais uma vez os aniversariantes do mês de outubro. Amém? Tem aniversariante do mês de outubro aqui? Amém? Está todo mundo aqui? Vou pedir para o nosso irmão aqui, Romário, orar por vocês. Aleluia. Vamos estender as mãos aí para os nossos amados irmãos aqui. Amém? Com fé, ore, estenda as suas mãos como se você estivesse estendendo para você ou para o seu esposo, para a sua esposa ou para os seus filhos. Aquilo que você dá de melhor para dentro da sua casa, agora você vai dar para os de fora. Amém? Então interceda com fé por esses irmãos, amém? Senhor, em nome de Jesus, está diante do Senhor, Pai, teus filhos aqui, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nós agora, Pai, colocamos cada uma dessas vidas do mês de outubro, Senhor, que nasceram nesse mês, diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos a Ti, que tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem para a vida de cada um deles, que em nome de Jesus, as realizações venham acontecer, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Pai, que em nome de Jesus, espiritualmente, tudo aquilo que o Senhor tem chamado cada um deles, Pai, se eles ainda não descobriram, esse ano será um ano, Senhor, onde eles dão esses passos corajosos em descoberta, Senhor, avançando, Senhor, para cima, Senhor, desse propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um desses meus irmãos, que não somente o mês em que eles nasceram,
mas todo o seu ano de 2026, Senhor, seja próspero, seja cheio da tua presença, Senhor, e seja cheio da tua bênção, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desses amados? Amém. Olha, eu não queria tirar você do seu conforto, mas eu vou tirar. Vou tentar. Eu queria pedir para quem está mais no fundo, se vocês conseguem sentar um pouquinho mais na frente, ocupar as cadeiras mais aqui na frente, assim, ó. Pessoal que está bem atrás, vira um pouco mais para frente. Eu prometo que eu vou tentar ser bem breve. Disseram que eu tinha só 20 minutos. E mulher precisa falar bastante palavra, né? Então, na verdade, eu quero ser bem intencional no que eu preciso ministrar para vocês essa noite, né? Nós estamos profetizando esse mês de outubro, né? Vocês já receberam aí todos os meses até setembro, e a gente está lá no finalzinho, mas eu queria dizer para vocês que o melhor muitas vezes não é como começa, mas é como termina, né? Embora outubro não é o último mês, mas está chegando no fim, e a gente pode ter isso até como, se você olhar ao seu redor, você vê que quando nós iniciamos o Semeando, como é que estava? Assim, né? Lotado. Não que isso não seja bom, tá? Porque significa que vocês são perseverantes. Mas muitas vezes a gente começa com bastante entusiasmo, né? Com alegria, com força. E no decorrer do tempo a gente vai... estou um pouco cansado, não vou hoje não. E tá tudo bem, a gente às vezes precisa mesmo descansar. Mas eu queria declarar que a perseverança e a constância de vocês vale a pena. E assim vai ser no ano de 2026 e no mês de outubro também. Amém? Queria que você abrisse a sua palavra aí no livro de Neemias 8. Hoje o nosso tema é coragem para consolidar. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e perguntasse para ela: o que é consolidar para você? E deixa ela responder. Fala aí para ela o que você acha que é e o que é para você. Se eu dissesse para você assim: olha, você tem uma grande obra para consolidar, o que seria para você? Alguém poderia dar um exemplo? Alguém gostaria de dizer? Fala, Liane. Eliana. Concluir, finalizar, concretizar. Mais alguém tem alguma opinião diferente? Dá para concluir, fortalecer, concretizar alguma coisa sozinho? Como que é para vocês? Dá para fazer isso tudo sozinho? Nós estamos profetizando sobre os meses do nosso ano, né? Aquilo que você tem buscado aqui, você tem buscado só para você? Você tem buscado para quem? Para sua casa, para sua família, para os seus relacionamentos. Eu queria fazer você refletir. Para quem e para que você tem buscado se consolidar no Senhor? Qual a importância de consolidação na sua vida?
Em Neemias 8, eu quero ler um pouquinho com vocês até o verso 12. Neemias 8, do 1 ao 12. Diz assim: em outubro, quando os israelitas, a minha Bíblia fala assim, né? Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito, na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. Tem alguma semelhança para vocês? Isso que vocês estão lendo com o que está acontecendo agora? Tem, né? Alguém em cima de uma plataforma lendo o livro da lei para o povo. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: amém, amém. Com as mãos erguidas depois, prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Jobade, Anã e Pelaías, instruíam o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido, e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e o escriba Esdras e os levitas, que instruíam o povo, disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Amém? Como eu disse, aqui num período curto eu quero poder ser bem intencional sobre isso que nós acabamos de ler. Aqui nós vemos um povo que se levantou para a reconstrução de cidades, né? O livro de Neemias vai falar sobre uma reconstrução, sobre os muros, que representam ali uma proteção, porque lá dentro havia um povo escolhido pelo Senhor.
Eu queria perguntar para você, se fosse para você pensar na sua vida, trazendo em referência para você, quais são as proteções que você tem buscado para a sua vida? O que você tem de mais valioso que você tem tentado proteger? Se fosse para alguém falar para você, olha, se protege porque os seus inimigos querem a sua vida e os seus, quem viria na sua mente para você proteger? Acredito que seriam os seus amigos, os seus familiares, que de imediato seriam essas pessoas que você gostaria de proteger e salvar. Faz sentido, né? Porque afinal de contas, são pessoas que você ama. E eu queria chamar a atenção de vocês, porque Neemias, ele conhecia todo aquele povo? Certamente não. Certamente ele não conhecia todo aquele povo, mas ele tinha um amor por aquela nação. E mediante aquilo que eles receberam, eles repartiram. Consolidar tem tudo a ver com repartir. E às vezes a gente quer buscar algo do Senhor para nós. Eu tenho certeza que uma das maiores motivações do seu coração de estar aqui essa noite é porque você busca algo específico para a sua vida. Estou errada? Estou errada? Para a sua casa, para a sua família. Quem aqui não chorou durante esses dias pela salvação de um filho? Quem aqui não profetizou a salvação do marido, da esposa? Alguns profetizaram para que houvessem, Deus enviasse marido, enviasse esposa, reconstrução de casamentos. Alguns aqui oraram por trabalho, por negócios. E quando a gente pensa naquilo que nós queremos consolidar, a princípio vai vir o nosso desejo. E eu queria que você parasse para pensar, aquilo que você tem desejado é o que o Senhor quer consolidar na sua vida? É o que o Senhor quer consolidar através de você? A gente vê esse povo com grande alegria quando eles buscam a leitura da palavra. Irmãos, é muito gostoso receber. É muito gostoso. É muito gostoso vir aqui e receber através dos nossos irmãos. A gente pode até trazendo para essa referência bíblica, os levitas repartiam a palavra e todos entendiam, tiravam suas dúvidas e aprendiam. É gostoso vocês virem e ser alimentados. Só que o que a palavra manda fazer depois? Se alegrar e repartir com os que não se prepararam com o alimento. O que você tem feito com aquilo que tem te alimentado? O que você tem recebido tem ficado em você ou você tem repartido? Quem são as pessoas que você tem escolhido para repartir as boas obras do Senhor? Se você estiver firmado na rocha, certamente o Senhor vai transformar a sua vida. Só que quando o Senhor transforma a sua vida, é impossível a transformação ficar só em você. Quando a gente vai lá
para aquele momento que os apóstolos receberam o Espírito Santo, em Atos, a palavra diz que eles foram cheios. Quando você decidiu entregar a sua vida para Jesus, o Senhor escolheu encher você. E a palavra nos diz que vocês receberiam poder quando descesse sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês fossem testemunhas. Não era só para vocês serem abençoados, mas para testemunharem do transbordado Espírito de Deus sobre a vida de outras pessoas. Essa semana eu tive, eu brinco que eu falo que às vezes o Senhor fala conosco nas nossas crises, né? Eu tive uma crise bem intensa assim com o Espírito Santo, porque eu estava trazendo algumas informações acerca do meu convívio. E como muitas vezes a gente coloca impedimentos naquilo que o Senhor deseja trabalhar. E eu vi uma situação conflituosa, e eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha, eu quero que você olhe para a sua célula, alguns anos atrás. E Deus me trouxe à memória como eram as nossas células no início. E quantas pessoas nós recebemos sedentas por Jesus. Só que não eram pessoas só sedentas por Jesus, eram pessoas destruídas. Talvez você não se lembre como você chegou. Porque talvez a sua caminhada com Cristo te fez se acostumar em viver com Ele. Mas se você parar para pensar em como você chegou até Cristo, você vai ver que Jesus transformou muitas coisas na sua vida. E o Senhor me fez olhar para a minha célula e Ele disse assim para mim: hoje está confortável para você. É gostoso você cuidar de gente que não dá trabalho. Tá gostoso você trabalhar com pessoas que estão ali no mesmo nível de maturidade espiritual que você. Só que não foi para isso que eu chamei vocês. Ele falou para mim, eu quero que você se lembre do tempo em que eu usava vocês, inclusive como igreja, para resgatar pessoas. E o Senhor, Ele trouxe à minha memória quantas vidas foram transformadas, quantos casamentos foram realizados. E o Senhor me fez lembrar de uma grande colheita. Uma grande colheita na qual nós empenhamos a nossa vida em cuidar de pessoas. E o Senhor, Ele me disse assim: vocês estão como uma elite. Vocês estão elitizando aquilo que eu dei para vocês. E eu queria dizer para vocês, se está confortável a sua vida em cuidar só de você e da sua casa, irmão, tem alguma coisa errada. Porque o Senhor transformou a sua vida para que você seja instrumento de transformação na vida de outras pessoas. O Senhor nos chamou para levar salvação, cura, libertação àqueles que precisam. A palavra diz que quem precisa do Senhor não são os sãos, mas os doentes. A cura não é para parar em você. A cura é para você ser um instrumento do Senhor para levar as outras pessoas. Aquilo que o Senhor curou na tua vida é testemunho vivo para a exaltação do Senhor. E eu quero essa noite desafiar você
a colocar o seu coração diante do Senhor para isso. O Senhor, Ele falou claramente comigo: para que vocês querem reconstruir o muro? Vocês querem proteger quem? Vocês querem proteger o quê? O muro é para quê? E o Senhor disse: eu quero restaurar a essência do meu povo. A essência de nós nos colocarmos diante do Senhor, diante da brecha, de levar consolidação a outros corações. O Senhor deseja que você seja participante daquilo que Ele está fazendo. O Senhor começou uma grande obra. E se Ele colocou você aqui nesse lugar, é porque você é uma ferramenta nas mãos dEle e Ele deseja te usar. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu queria que você colocasse diante do Senhor como uma pergunta: Senhor, o que o Senhor deseja que eu reparta da minha vida? O que o Senhor deseja fazer através de mim? Aqui na palavra diz que quando eles se juntavam para comerem, eles se alegravam. Eu quero dizer para você que esses 12 dias que você tem recebido não é só para você comer, mas é para você se abastecer do Senhor, porque tem muitas pessoas famintas precisando ser alimentadas. Que você possa lembrar dessas pessoas no seu repartir. No repartir do pão, você possa se lembrar que tem pessoas que não estão vivendo isso. Queria que você desafiasse o seu coração diante do Senhor, o que Ele deseja fazer. Coloca uma canção aqui para nós, por favor. E mais uma vez eu quero desafiar você a ser intencional diante do Senhor também. Eu queria que você começasse a pedir para que o Espírito de Deus colocasse sobre você o amor que Ele sente por vidas. Talvez assim como eu, você já foi alguém que amou muito pessoas. E talvez esse amor, em um determinado momento, começou a passar a ser somente com os seus. Começou a ser seletivo. Eu quero desafiar você a pedir para que o Senhor te encontre com o amor que Ele tem por vidas. Que não seja só uma decisão emocional, mas que seja uma decisão no Espírito do Senhor, de que Ele traga sobre você o Espírito de amor, um amor que vem do Pai, o amor que te encontrou, o amor que me encontrou, que não cesse em você. Pega na mão da pessoa que está do seu lado.
Eu queria desafiar você a profetizar sobre a vida dela. E você vai profetizar sobre a vida dela um encontro com o amor de Jesus que te encontrou. Você começa a declarar sobre a vida dela o amor de Jesus por vidas. Não convencimento, não manipulação, porque nós não somos melhores que ninguém. Nós somos tão necessitados de Jesus quanto aqueles que estão lá fora. Senhor, em nome de Jesus, eu venho pedir que sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, venha trazer um derramado, queimado teu Espírito sobre a vida de outras pessoas. Jesus, comece a queimar novamente no nosso coração o teu amor por vidas. Não a nossa escolha, mas o teu amor por vidas. Senhor, comece a derramar sobre o meio do teu povo, no meio do teu povo, Jesus, uma unção de amor por vidas. Nós declaramos em nome de Jesus que essa igreja tem útero fértil diante do Senhor para gerar, para trazer a gestação de vidas transformadas diante do Senhor. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que toda esterilidade espiritual nas nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus o teu amor sobre este lugar. Nós declaramos o teu amor sobre este lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: seja intencional nos relacionamentos que o Senhor colocar na sua vida. Você é um instrumento de Jesus para levar a transformação. Amém?